Como plantar, cultivar e cuidar de girassóis. Com flores brilhantes que vão do meio do verão ao início do outono, os girassóis dizem verão, como nenhuma outra planta. Além disso, 2021 foi designado o ano do girassol. Qual a melhor maneira de comemorar do que cultivar você mesmo? Nosso guia de cultivo de girassol cobre tudo, desde o plantio até o corte de flores e a colheita de sementes. Sobre girassóis. O girassol, Helianthus annus, é uma planta anual com uma grande flor semelhante a uma margarida. Seu nome científico vem das palavras gregas hélios, sol, e anthus, flor. As flores vêm em várias cores, amarelo, vermelho, laranja, marrom, mas são comumente amarelas com centros marrons que amadurecem em pesadas cabeças cheias de sementes. Os girassóis são heliotrópicos, o que significa que eles giram suas flores para seguir o movimento do sol no céu de leste a oeste, e então voltam à noite para ficar de frente para o leste, prontos novamente para o sol da manhã. O heliotropismo ocorre durante os estágios iniciais, antes que a flor fique carregada de sementes. Existem toneladas de variedades de girassóis disponíveis hoje, então certamente haverá um que se encaixa no seu jardim. Escolha entre aqueles com hastes ramificadas ou hastes simples, aqueles que produzem grande pólen para polinizadores ou são livres de pólen, melhor para buquês, aqueles que permanecem pequenos ou se elevam acima do resto do jardim, ou aqueles que produzem sementes comestíveis. 2021, Ano do Girassol. O National Garden Bureau designou 2021 como o Ano do Girassol. É difícil não amar essas lindas flores. Muito poucas plantas são tão tolerantes ao calor, resistentes a pragas e simplesmente bonitas. Os girassóis são excelentes flores de corte e muitos são atraentes para abelhas e pássaros também. No final da safra, é fácil colher as sementes de girassol para um saboroso lanche ou para replantio. Veja as instruções abaixo. Saiba mais sobre por que você deve começar a cultivar essas flores felizes em seu jardim. Aqui e além, alto e baixo. Goldenrod e girassóis brilham. Robert Kelly Weeks, 1840-76. Quanto tempo os girassóis levam para florescer? Uma flor de crescimento bastante rápido para seu tamanho, a maioria das variedades de girassol amadurece em apenas 80 a 95 dias. As maiores variedades de girassol alcançam mais de 5 metros de altura, enquanto variedades menores foram desenvolvidas para pequenos espaços e recipientes e raramente crescem mais de 30 metros de altura. As cabeças das flores podem atingir mais de 30 centímetros de diâmetro nas grandes variedades semeadas. Plantio. Quando plantar girassóis, é melhor semear sementes de girassol diretamente no jardim, ou em recipientes ao ar livre, depois que o perigo de geada da primavera passar, a qualquer momento, depois que o solo aquecer a pelo menos 50 graus Fahrenheit, 10 graus Celsius. Na maioria das regiões, isso ocorrerá entre abril e meados de julho. No sul, isso provavelmente ocorrerá em meados de março ou início de abril. Os girassóis não gostam de ter suas raízes perturbadas, por isso recomendamos a semeadura direta em vez do transplante. Escolhendo e preparando um local de plantio. Encontre um local ensolarado. Os girassóis crescem melhor em locais com luz solar direta, 6 a 8 horas por dia, requerem verões longos e quentes para florescer bem. Escolha um local com solo bem drenado. Não deve acumular água depois de chover. Os girassóis não são exigentes, mas o solo não pode ser muito compacto. Eles têm raízes longas que precisam se esticar. Ao preparar uma cama, cave 60 centímetros de profundidade e cerca de 90 centímetros de largura. Eles também não são muito exigentes quando se trata do pH do solo. Os girassóis prosperam em solos ligeiramente ácidos a um tanto alcalinos, pH 6,0 a 7,5. Os girassóis são grandes alimentadores, então o solo precisa ser rico em nutrientes com matéria orgânica ou esterco compostado, envelhecido. Ou trabalhe em um fertilizante granular de liberação lenta com 20 centímetros de profundidade no solo. Se possível, plante girassóis em um local protegido de ventos fortes, talvez ao longo de uma cerca ou próximo a um prédio. Variedades maiores podem se tornar pesadas na parte superior e um vento forte pode ser devastador. Antes de plantar, decida se deseja ou não cultivar uma torre de girassol divertida. Plantando sementes de girassol. Os girassóis devem ser plantados de 2,5 a 2,5 centímetros de profundidade e cerca de 15 centímetros de distância depois que o solo estiver completamente aquecido. Se desejar, você pode plantar várias sementes e reduzi-las aos contendores mais fortes quando as plantas tiverem 15 centímetros de altura. Dê às plantas bastante espaço, especialmente para variedades de baixo crescimento que irão se ramificar.
Faça linhas com cerca de 30 centímetros de distância. Para variedades muito pequenas, plante mais perto. Uma aplicação leve de fertilizante misturado na época do plantio encorajará o forte crescimento das raízes para protegê-las do vento. Experimente plantações escalonadas ao longo de 5 a 6 semanas para continuar a desfrutar de florações contínuas. Se você vir pássaros coçando as sementes, espalhe uma rede sobre a área plantada até que as sementes germinem. Cuidado! Cuidando dos girassóis. Enquanto a planta for pequena, regue ao redor da zona da raiz, cerca de 7 a 10 centímetros da planta. Para proteger a planta, pode ser útil colocar isca para lesmas ou lesmas ao redor do caule. Assim que a planta estiver estabelecida, regue profundamente, embora com pouca frequência, para encorajar o enraizamento profundo. A menos que o tempo esteja excepcionalmente úmido ou seco, regue uma vez por semana com vários litros de água. Alimente as plantas com moderação. A fertilização excessiva pode causar o rompimento dos caules no outono. Você pode adicionar fertilizante diluído na água, mas evite colocar o fertilizante perto da base da planta. Pode ser útil construir um fosso em círculo ao redor da planta a cerca de 45 centímetros de distância. Espécies e cultivares altas requerem suporte. As estacas de bambu são uma boa escolha para qualquer planta que tenha um caule único e forte e precise de suporte por um curto período de tempo.